Olá, telespectador, seja bem-vindo ao Vinte a Saúde, o programa que pauta saúde aqui pela TV Passo Fundo. O nosso programa chega até você no oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia. Saiba como se preparar para o seu exame laboratorial ligando no 3601-2003. A Via Medicard também está conosco. Saúde ao seu alcance. Via Medicard, o telefone 3045-2828. Também está conosco a oficina de vacinas. Lembre-se, a vacina contra a gripe A já está disponível. 3313-6218, o telefone da oficina de vacinas. E também conosco a Gastrobese, que tem tratamento para diabetes e também obesidade. O telefone é o 3045-4070. E também levando o Vinte a Saúde até você, a Câmara Municipal de Vereadores, o poder da comunidade. Nós vamos hoje conversar sobre um tratamento da obesidade, um dos tratamentos utilizados lá na Gastrobese, que é a nossa parceira aqui do Vinte a Saúde. E quem vai conversar sobre o balão intragástrico conosco é o nutrólogo e gastroenterologista Dr. Irã Moraes Júnior, que nos dá a honra da presença. Dr. Irã, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado. Ok, doutor, vamos iniciar contando para o nosso telespectador o que é o balão intragástrico. Bom, o balão intragástrico é uma prótese que é introduzida no estômago com o intuito de ocupar o espaço que seria ocupado pelo alimento, oferecendo assim uma maior saciedade, né? O indivíduo vai se alimentar, comer menos do que ele está habituado a comer, e o estômago vai informar para o cérebro que ele já está saciado e, naturalmente, junto com o acompanhamento da equipe, uma mudança dos hábitos alimentares, uma escolha de alimentos mais saudáveis, ocorrerá uma perda de peso satisfatória se esse indivíduo seguir as orientações. Então esse balãozinho aí que o senhor tem na mão é o que é introduzido no nosso estômago. Como é que é feito esse procedimento, doutor? Sim, ele é, como eu falei, uma prótese de silicone. Aqui ele já está cheio, né, de líquido, mas ele é introduzido por endoscopia. Ele vai vazio, como se fosse uma sonda, colocado pelo estômago, o indivíduo sedado, como se fosse para fazer uma endoscopia. Então, o procedimento é totalmente endoscópico, não necessita cirurgia. Também não necessita esse paciente ficar internado, é um procedimento ambulatorial, com sedação, como se fosse para a endoscopia. Normalmente, o médico anestesista acompanha o procedimento e, se houver necessidade, é feita uma anestesia geral mais profunda para completo relaxamento e a gente conseguir introduzir essa prótese sem riscos para o paciente. Então, essa prótese vai até o estômago, depois que estiver lá, ela é cheia de líquido, é colocado um líquido dentro. Isso. Um líquido de cor azul, pelo que eu estou vendo aí, doutor. É um soro fisiológico e um corante que se chama azul de metileno. Por que se coloca esse corante? Porque se porventura ocorrer uma perfuração dessa prótese, ocorrer um furinho, vai sair esse líquido, vai sair na urina de coloração azul, que é um indicador de que essa prótese precisa ser retirada. Isso não ocorre facilmente, é menos de 1 para 1000 essa chance de ocorrer a perfuração. Mas é uma maneira da gente ter uma segurança total. Se o indivíduo vê que a sua urina está azul, ele comunica, e a gente tem de 24 a 48 horas para retirar essa prótese por endoscopia com total segurança, sabendo que não vai migrar para o intestino essa prótese. Certo. Doutor Irã, o balão intragástrico, ele vem facilitar aí as pessoas que estão precisando perder peso, algumas pessoas que estão com alguma dificuldade aí, doenças, né, que podem estar interferindo na sua saúde, também pessoas que estão precisando perder peso, enfim. Né? Quais são as indicações? Quem pode fazer? Existe uma idade? Existe alguns cuidados com o paciente que é indicado esse tipo de procedimento? Sim, o balão intragástrico ele está indicado, como você falou, para as pessoas que precisam perder peso, obviamente, e que não estão conseguindo sozinhas, ou com acompanhamento nutricional, muitas vezes já tentaram com medicamentos e não estão conseguindo essa perda de peso. Ele está indicado para pessoas com IMC, índice de massa corporal, né, que é uma fórmula do peso dividido pela altura vezes a altura. Se está acima de 27, esse índice ele já está liberado com o tratamento com o balão intragástrico.
Quanto à idade, se recomenda acima dos 14 anos, com autorização dos pais, e acima dos 18, livre com o paciente que escolhe. Até os 70 anos é o recomendado. Normalmente a gente indica como auxiliar para redução de peso e redução dos riscos operatórios. Muitas vezes a pessoa precisa fazer uma cirurgia ortopédica, por exemplo, tem desgaste no joelho, precisa fazer uma prótese. Você coloca o balão, acompanha esse paciente por 6 meses, esse paciente perde 15, 20 quilos e o risco muito menor para a sua cirurgia. Uma outra indicação também nos casos de extrema obesidade, 200, 250 quilos, que você quer reduzir o risco de uma cirurgia bariátrica, ou cirurgia de redução do estômago, popularmente conhecida, a gente coloca o balão, esse paciente perde seus 20, 30 quilos antes da cirurgia e ocorre uma redução dos riscos da cirurgia. Perfeito. Nosso 20 à Saúde de hoje está falando sobre o balão intragástrico. Nós vamos fazer um intervalo, mas a gente já volta, é rapidinho. O 20 à Saúde está de volta aqui pela TV Passo Fundo. Quero te lembrar, telespectador, que você pode acessar no seu computador toda a programação da TV Passo Fundo. O endereço www.tvpassofundo.com.br. Acesse e nos assista. Nós estamos conversando hoje aqui no 20 à Saúde sobre o balão intragástrico. Nosso convidado, nutrólogo, Dr. Irã Moraes Júnior, que está nos explicando como funciona esse procedimento. Doutor, conversamos no bloco anterior sobre o que é essa cirurgia e o senhor comentou que ela é uma cirurgia ambulatorial, né? Existe um tempo de repouso que o paciente precisa ficar descansando ou a vida já inicia normalmente? Sim, normalmente a gente nem classifica como uma cirurgia, como um procedimento endoscópico, né? Que na verdade não tem cortes, é colocado por endoscopia. Normalmente a gente coloca o balão com sedação, esse paciente fica na recuperação em torno de 3 a 4 horas e pode ir para o seu domicílio naquele mesmo dia. Essa recuperação é muito variável, a média de 2 a 3 dias já pode voltar a trabalhar nas suas atividades normais. Também é importante frisar que os primeiros 2 a 3 dias a dieta é líquida, né? Orientação da nutricionista, ela passa todo um procedimento, como é que esse paciente vai se recuperar. Normalmente 2 dias dieta líquida, porque pode ocorrer náuseas e vômitos, então se o alimento for sólido vai dificultar esse esvaziamento do estômago, né? Depois de 2 a 3 dias, se já está se sentindo melhor com a dieta líquida, é passado para dieta pastosa. E depois de 7 dias do procedimento é liberado a dieta sólida. Só que a quantidade de alimentos é muito menor, né, que você consegue ingerir. Só para citar um exemplo, o nosso estômago, a capacidade dele é em torno de 1,2 litro a 1,5 litro de volume que cabe dentro do estômago. E o balão é colocado 600 ml em média, né, de volume dentro do estômago. Esse aí não tem 600? Esse não está completamente cheio. Na hora do procedimento a gente pode colocar mais, de acordo com o tamanho do estômago de cada um. Ali a gente vai vendo na hora de colocar. Mas é uma média 600 ml. Então, como eu falei, é 1,2 litro a 1,5 litro, e você reduz pela metade a capacidade que o indivíduo tem de se alimentar. O tempo médio que fica dentro do estômago em torno de 6 meses. Por que são 6 meses? Porque o material é constituído de silicone, vai estar num meio ácido, que a gente tem o ácido clorídrico dentro do estômago. Então, se você deixa muito tempo, esse ácido pode ir corroendo o balão e aumentando a chance de perfuração. Perfeito. E qual é a média que os pacientes costumam perder de peso com esse procedimento? Sim, em um estudo que avaliou 5.000 pacientes que colocaram balão e fizeram acompanhamento com a equipe multidisciplinar, essa média em 6 meses foi de 17 quilos. Variou desde 5 quilos até 28. Por que essa variação tão grande que a gente observa? Porque o tratamento com o balão intragástrico ele depende muito do que o indivíduo vai fazer. Se esse indivíduo não começar uma prática de exercícios, não modificar os seus hábitos de vida, ele pode perder menos peso.
Uma prática clínica nossa, eu já tive pacientes que perderam 40 quilos, teve pacientes que perdeu 4, 5 e estabilizou, entende? Então, uma média em torno de 15 a 20 quilos, falando em média geral, em torno de 17, 18 quilos. Depende do comprometimento aí do paciente. Esse acompanhamento multidisciplinar que o senhor comenta, né, durante todos esses 6 meses que o paciente vai ficar com o balão no seu estômago é fundamental também. De fundamental importância. Desde o acompanhamento nas consultas mensais com o médico nutrólogo, que vai avaliar essa perda de peso, a quantidade de gordura que vai perdendo. A gente faz um exame chamado bioimpedanciometria, que mede a quantidade de gordura. O acompanhamento com a nutricionista, que vai progredindo o cardápio. E o acompanhamento psicológico, porque muitas vezes o paciente obeso, ele está obeso não por vontade própria, mas porque ele tem ansiedade, porque ele tem um transtorno alimentar que precisa ser acompanhado também psicologicamente. E tem estudos que veem o seguinte, que esse acompanhamento é que faz toda a diferença. Porque a gente observa também que os pacientes que não fazem o acompanhamento, ou eles perdem menos peso, ou após a retirada da prótese voltam a recuperar o peso. Porque a gente está falando de uma doença crônica, a obesidade é uma doença crônica. Se você tratar por 6 meses e não seguir o acompanhamento ou não mantiver os cuidados que você aprendeu, existe uma chance de reganho de peso após o tratamento. Essa é uma pergunta importante que eu tenho certeza que os telespectadores gostariam muito de saber, se existe toda essa questão de poder recuperar tudo que se perdeu aí durante esse procedimento. Enquanto está com o balão, a sensação de saciedade é óbvia, né? Porque você está com o estômago cheio. Depois que retira, precisa ter um controle bem importante. Com certeza. O que a gente observa é justamente isso. Se aqueles pacientes que fazem o acompanhamento pelos 6 meses, que estão com a prótese, e após a remoção dessa prótese, continuam com a sua dieta, continuam o acompanhamento, continuam fazendo exercícios físicos, às vezes a gente avalia se há necessidade de tratamento medicamentoso após a retirada da prótese para manter esse peso. E se você fizer dessa maneira, a chance de obter êxito é muito maior. Perfeito. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, mas a gente já volta para dar sequência ao 20 a Saúde de hoje. Estamos de volta com 20 a Saúde aqui na TV Passo Fundo, num oferecimento do Laboratório de Análises Clínicas Santa Rita de Cássia. O telefone é o 3601-2003. Via Medicard, saúde ao seu alcance, 3045-2828. Também conosco a oficina de vacinas, na Uruguai 1328, o telefone é o 3313-6218. Também conosco a Gastrobese, 3045-4070, onde você pode ligar também e obter mais informações sobre o balão intragástrico, que é o nosso tema de hoje aqui no programa 20 a Saúde. E também conosco a Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o poder da comunidade. Último bloco do nosso assunto, balão intragástrico, um auxiliar aí na perda de peso, né, doutora Irã? E as pessoas têm muitas dúvidas em relação a esse procedimento. Um deles é em relação ao tamanho do estômago, né? Varia de pessoa para pessoa, como é que é? Vai aumentar depois que tirar o balão? São muitas aí as dúvidas questionando o tamanho do nosso estômago. O nosso estômago, em média, cabe 1,2 litro de alimento, mas como ele é um músculo, ele é complacente, então por isso que às vezes tem pessoas que conseguem comer mais, comem mais rápido, mas é uma pergunta importante. Depois de colocar o balão, o estômago não fica maior. Tem muitos que perguntam, vai ficar um vazio dentro do meu estômago, vou comer mais depois? Não modifica a estrutura, a anatomia do estômago, apenas durante o tratamento que vai ocupar aquele espaço que seria do alimento, mas não modifica a anatomia. Em algumas questões existe a preocupação na ingesta de vitaminas, aí depois que tira o balão, o acompanhamento. Isso é necessário nesse caso? Não é necessário, porque o balão ele é só restritivo. Você consegue comer todos os grupos alimentares, né? Então é uma dieta balanceada que é feita pela nutricionista da equipe, que não há necessidade de repor vitaminas, como acontece nas cirurgias desabsortivas, como redução do estômago, que você precisa repor vitaminas.
Muito bem. Essa técnica, doutor, vem aí de encontro a pacientes que têm doenças. Não é só uma questão estética que a gente está falando aqui, sim um auxiliar aí na qualidade de vida e na saúde de muitos pacientes. Com certeza. A gente, quando fala em balão, muitas vezes pode pensar só, como você comentou, de pensar na autoestima, na estética, mas também tem indicações de saúde. O paciente que é portador de diabetes, de hipertensão, se sabe que uma perda de 10% do peso total, por exemplo, um indivíduo que está com 90 quilos, se ele perder 9 quilos, já ocorre uma modificação metabólica, uma melhora no diabetes e na hipertensão, e muitas vezes a gente pode reduzir o número de medicamentos que esse indivíduo vem usando, ou a quantidade de insulina que ele vem usando, só pela modificação no estilo de vida e pela perda de peso. E tem pessoas que estão com obesidade mórbida e não podem se submeterem a uma cirurgia bariátrica. Isso também é auxiliar. Muitas vezes o risco é grande para a cirurgia e você pode introduzir o balão, reduzir os riscos operatórios e ir para uma cirurgia bariátrica com um risco muito menor do que previamente. Certo. Doutor, esse soro com corante que vai dentro da prótese, né, é para facilitar a preocupação caso venha romper. O senhor disse que é muito difícil, mas o paciente mesmo detecta isso e daí é feita a retirada. Sim, facilmente ele vai observar que a urina dele está, né, azulada, esverdeada, e ele entra em contato com a gente e a gente retira imediatamente assim que possível. Não é uma urgência médica, mas dentro de 24 horas, 48 horas é retirado esse balão para evitar que ele murche completamente e migre para o intestino. O que acontecia com os primeiros balões na década de 80, que eram balões feitos somente de ar, e ficaria difícil para o paciente ver se furou ou não, então ocorria muito migração para o intestino. Isso foi minimizado com essa introdução de uma substância corante que vai aparecer na urina. Riscos para a saúde, doutor? Basicamente, o risco maior seria esse de migrar para o intestino e causar uma obstrução intestinal. E se a gente não tomasse providência assim, de usar um omeprazol, pantoprazol, medicamentos que diminuem a acidez do estômago, poderia causar uma úlcera pelo atrito com o balão no estômago. Mas mínimos riscos para a saúde, como eu falei, um procedimento totalmente ambulatorial, endoscópico, sem necessidade de internação. Muito bem. Os nossos telespectadores que estão nos acompanhando e têm mais dúvidas sobre esse assunto, podem entrar em contato com a Gastrobese no 3045 4070 e conversar com o Dr. Irã. Isso, doutor? Isso. Nós agradecemos desde já a sua participação. Muito obrigada pelo aceite do convite de estar aqui conosco no Vinte à Saúde de hoje. Eu agradeço o convite e convido todos os pacientes obesos a ter uma oportunidade de perder peso com baixos riscos para a sua saúde. Muito obrigada. Nosso Vinte à Saúde de hoje fica por aqui. Obrigada, telespectador, pela audiência. Também agradecemos a Rony Marsiglio Coafir pela produção. Voltaremos já com mais Vinte à Saúde para você. Até!